Bom dia! Bom dia! Estamos começando mais uma live. Por que eu não consigo emagrecer? O que está por trás? Bom dia Cecília, Adriano, bom dia pessoal, Leandra. Hoje nós vamos ter uma live especial em que nós vamos conversar sobre os motivos por trás da dificuldade de emagrecimento e eu vou trazer uma convidada para vocês, uma nutricionista que vai trazer a perspectiva dela no emagrecimento. Ela vai contar, porque ela também faz parte do meu grupo terapêutico, ela vai contar como ela trata os pacientes dela. Vitória Smith, que acabou de entrar aí, ela, ela vai participar da live com a gente hoje e a gente vai aprender muito com ela sobre como que ela trata os pacientes dela quando ela percebe que a pessoa não está avançando. Então nós vamos trazer tanto a perspectiva da psicologia quanto a perspectiva da nutrição. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, sou especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. E um dos temas que chega muito para mim, tanto no consultório quanto nos comentários, seja no Instagram, no YouTube, é por que eu não consigo emagrecer? Né? E de alguma forma eu vejo que as pessoas percebem que não é só uma questão de não conseguir seguir uma dieta ou não conseguir fazer uma atividade física. Elas percebem que tem algo mais. E de fato tem. E hoje você vai entender o que tem por trás da sua dificuldade de se comprometer com o seu emagrecimento. Contem aí pra mim. Quem aí tá tentando emagrecer e não consegue? Bom dia Elvis. Quem aí tá tentando emagrecer e não consegue? Vili. É porque eu sou preguiçosa? Por que você que acha que quer emagrecer e não consegue? Por que você acha que você não consegue? O que te impede? Vamos começar aqui com algumas percepções de vocês. Eu já chamo a Vitória. Vânia. Vânia, eu não sei se foi você, mas eu vi alguém colocando lá nas perguntas que tem dificuldade para engordar, né? Essa também é uma questão. Dificuldade, Eliane, compulsiva, também sinto preguiça. Certo. Preguiça. Será que é só preguiça? Hoje a gente vai ver que nem sempre é só preguiça. Autossabotagem. Autossabotagem também. Certo. Vou convidar a Vitória e aí nós vamos começar o nosso papo. Eu não consigo ganhar peso. Bom dia. Bom dia, Vitória, tudo bem? Tudo bem? Gente, a Vitória, ela é nutricionista, ela faz parte do meu grupo terapêutico, do grupo 2, e eu percebi que a Vitória, ela entendeu muito bem os princípios, e eu achei que seria muito legal trazer ela aqui para que ela passasse para vocês qual é a percepção que ela tem quando ela está atendendo as pessoas e ela vê que as pessoas às vezes não estão conseguindo seguir ou estão tendo dificuldade, ela conseguiu ver além do só o processo de emagrecimento. Vitória, conta um pouquinho para a gente sobre quem é você, como é que você trabalha, se apresenta para a gente, por favor. Janda, obrigada pelo espaço, por dividir esse ambiente comigo. Assim como todo mundo que está aqui, eu também te admiro muito em relação a essa questão profissional. Estar aqui para mim hoje é uma honra. Então, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em Fisiologia do Exercício Aplicado à Clínica pela Universidade Federal de São Paulo e eu trabalho desde quando eu comecei a atuar com esse processo de emagrecimento. Eu ajudo pessoas a modificarem a composição corporal ou emagrecimento, ou definição muscular, ou também ganho de massa muscular, a modificação da composição corporal. E quando você recebe um paciente no seu consultório pela primeira vez? Uma coisa que eu recebo muito para mim e eu quero ver qual é a sua perspectiva. A pessoa diz assim, eu quero emagrecer, marquei nutricionista. Aí ela conta para mim, marquei, achei legal. Aí, dali 2 semanas, ela volta para contar como é que tá para mim e ela diz, não tá tendo resultado. Eu pergunto, mas por quê? O que houve? Que você começou empolgado, você entrou no processo, então você não deu continuidade. O que aconteceu? Eu tenho um tipo de resposta. Qual é o tipo de percepção que você tem quando a pessoa começa? Eu imagino que quando a pessoa chega até você, você vê que ela está cheia de energia, né? Eu acho que é a energia da iniciativa. Quando a gente fala assim, não, eu vou hoje, segunda-feira, para academia, e você vai empolgado.
que você acha que ela não tem essa empolgação depois? Essa pessoa que chega motivada, eu já entendo que ela tem um nível de consciência um pouco maior do que alguém que chega, entre aspas, forçada por alguém, ou em uma situação onde uma patologia foi que obrigou ela a estar ali. Realmente existe essa motivação inicial. E uma coisa que para mim é muito clara é que as pessoas não entendem que ali é o início do processo, que elas vão ter que colocar energia para isso acontecer. Elas não entendem com muita clareza o custo do emagrecimento. E que depois que elas passarem pela consulta, depois que elas receberem ali aquele plano alimentar, elas na realidade, além de uma lista de solução, elas vão receber também uma lista de novos problemas. Que tipo de problema você acha que elas vão ter que elas não estavam calculando que teriam? Porque eu acho que isso que você falou é interessante. Ela acha que ela está encontrando só uma solução. É obrigada por essa solução. Quais são os problemas que elas estão levando junto com essa solução? Começa com o processo de organização. Então, se uma pessoa ela quer fazer dieta, ela precisa ter esses alimentos disponíveis. Alguma coisa ali precisa mudar e vai melhorar em relação à dieta dela. Então, novos alimentos serão incluídos nessa rotina e ela tem que levar em consideração, primeira parte, essa questão da organização. Então, ela vai ter que sentar, ela vai ter que ler o plano alimentar. Então, às vezes a pessoa ela faz ali 6 refeições por dia, ela não vai pegar um plano alimentar com 6 opções de refeição. Vai ter muito mais. Então, vezes 3, mais ou menos. Então, tem a lista de substituição, tem a lista de substituição de fruta, ela precisa sentar e ler. Eu sei quando a pessoa lê ou não lê, por exemplo, a dieta. A gente consegue ter essa clareza. Começa daí. Depois ela vai ter que decidir o que é que ela vai fazer naquela semana. Então, tá, qual vai ser a minha lista de compras dessa semana? Quando a pessoa ela começa a fazer dieta, é natural que a gente mude também o padrão de alimentação. Então, qual é a base de uma alimentação saudável ou então que promove emagrecimento? É uma alimentação que contém alimentos naturais. São alimentos que estragam com facilidade, então ela vai precisar ir com mais frequência para o mercado, para a feira, ali, comprar hortifruti. Começa daí. E aí começa também a questão da rotina. Então, todo mundo trabalha, né? Outras pessoas acabam tendo um pouquinho mais de tempo em casa, mas também já vem outros problemas, que é ter outros alimentos disponíveis e ter que dizer não para isso. Mas para quem trabalha, por exemplo, fazer a higienização, o pré-preparo, entender como é que ela pode fazer com que esse alimento seja saboroso, porque quando a gente pega um alimento natural, a gente que adiciona sabor a ele, né? Então, geralmente a gente está acostumado com alimentos que são mais palatáveis, os processados ou ultraprocessados, que são ali riquíssimos em sódio, em açúcar, e nos naturais não. Ou você gosta, ou você vai ter que começar a trazer sabor para esses alimentos. E você só consegue fazer isso através do preparo, desprendendo tempo, não tem como fugir disso. E ouvindo você falar sobre isso, eu fico pensando que quando a pessoa, você falou assim, ó, ela tomou uma decisão, ela vai para casa. Ela vai para casa, não é só ir para casa e seguir, porque uma coisa que eu penso muito, que eu vejo é que o nosso corpo, ele representa o momento de vida que a gente está. Nosso corpo, ele mostra como que a nossa vida está, como é que são as prioridades da nossa vida, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, se eu estou vivendo um momento de estresse, se eu estou com pouco tempo para cuidar de mim, se eu estou passando por uma vida muito, muito corrida, muito estressante, e aí, eu já passei por isso, estragar, pois é, eu estou falando, né? E aí ela entende que às vezes, ela diz assim, ah, não, eu como, e aí é o momento que eu tenho para relaxar. Então a comida, ela tem função, né? Ela é encaixada na vida dela com um lugar, ela tem uma utilidade. Utilidade, às vezes, de se distrair. Alguém disse aqui nos comentários que é compulsiva, né? Então você percebe que ela não é só, ela não está só tendo dificuldade de emagrecer, ela está tendo dificuldade de mudar o sentido da comida e o lugar da comida na vida dela. E muitas vezes é por isso que ela chega com a compensação, né? É uma compensação dessa coisa. Então você vai entender que o corpo dela representa a vida que ela está tendo. E que se ela está querendo emagrecer, o que ela está querendo também? Ela está querendo mudar de vida. É uma, é uma decisão que não é só sobre o corpo. É uma decisão de mudança de vida. E essa mudança de vida não implica só em começar a comer melhor. Às vezes vai implicar no combinado que ela vai ter em casa com a família dela. Vai ter que ser um combinado que ela vai ter com como ela vai gastar. Às vezes ela gasta dinheiro com uma coisa e ela vai ter que começar a gastar dinheiro com outra. Né? Ela vai ter que mudar os programas.
Então, uma coisa que eu vejo muito é que a pessoa tem dificuldade de entender que ela vai ter que organizar o ambiente, Sim. que é um dos pilares que eu vivo falando aqui para vocês, que eu falo lá no grupo, ajusta o seu ambiente. Se você não tiver com o ambiente ajustado, não vai adiantar você só ficar dizendo, eu tentei e não consegui. Você entendeu o que você tinha que ajustar? O que você percebe nos seus atendimentos? A pessoa, você acha que ela tem esse nível de clareza? De que ela vai precisar conversar com o marido, que ela vai precisar gastar dinheiro com alguma coisa que ela, sei lá, fazer algumas trocas? O que você observa? Ela aprende isso quando o problema chega. Você falando assim, eu lembrei aqui de um exemplo, de uma mulher que ela quer emagrecer e na casa dela, quem determina o cardápio é o filho. O filho dela já é adolescente, ele tem uma certa seletividade alimentar, então, por uma questão de prática, ela faz o cardápio que ele prefere e todo mundo da família acaba comendo como ele, para que seja mais prático para todo mundo, mais prático para ela também. Então, ela vai ter que decidir o que ela vai fazer. Ou ela começa, através dela, a estender esse hábito também para o ambiente familiar e tentar melhorar a alimentação do filho, né? Que, inclusive, como nutricionista, façam isso. Ou ela vai ter que topar ali o desconforto de fazer 2 tipos de refeições. E outra coisa muito importante, tá tudo bem que a nutrição ela tenha um papel além dessa questão física, que ela seja além da nutrição. O que é errado? A compensação. Ela não pode ter esse papel de ser o único lugar, a única fonte onde você busca esse prazer. Tá tudo bem. A nutrição hoje ela tem esse papel social, físico, emocional. Eu falo muito sobre isso. Eu moro em outro estado e tem comidas. Então aqui é especificamente o misto quente com achocolatado, que me faz lembrar a minha Fala mãe. pro pessoal onde você mora. Eu sou sergipana. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, mas sou sergipana. Faz me lembrar minha mãe. Então, ou então tem uma refeição X que faz lembrar a minha avó. Tá tudo bem ter esses momentos, mas isso não pode ser o seu pilar, isso não pode ser apoio, isso não pode ser algo muito frequente, isso não pode ser o seu amuleto. Assim não cabe, realmente não cabe. Existe uma disfunção se é feito dessa forma. Eu escutei uma pessoa dizer esses dias assim, a vida tem que ser prazerosa, a gente tem que ser leve, né? E aí era uma pessoa dizendo que o quanto beber era importante, né? E ele disse assim, né, no atendimento individual, ele disse, isso aqui é que dá sentido para a vida, ó, você poder fazer isso aqui, né? Não é uma questão de julgamento se essa não é, porque Sim, beber cerveja, eu bebo também cerveja, né? O quanto aquilo ali tá encaixado na sua vida, que se você tiver que tirar aquilo, você vai perder, de fato, né? E o que está por trás disso? Como é que está a sua vida? Como é que esse plano alimentar que eu vou receber vai se encaixar tanto na minha disposição quanto no meu emocional, né? Uma vez eu escutei uma paciente dizer assim, o único momento que eu sou feliz é quando eu fecho a porta do meu quarto, que ela mora com a família, coloco um filme e eu como tudo que eu comprei. Quem é que se identifica com isso? Gente, de sentir que o momento de prazer, o momento de relaxamento é quando você para, senta e você tem um momento ali com a comida. Contem aí pra gente ver quem é que se identifica com isso. Porque eu mesma já me identifiquei muito com isso. Antes de eu engravidar, eu tinha um hábito que era uma associação que eu fazia, que quando eu falava assim, não, chega, hoje eu vou relaxar. Aí eu queria ver uma série e eu antes eu comer pipoca, normal, mas depois eu comecei a fazer de micro-ondas. Depois eu comecei a ficar desesperada, porque isso daí virou um hábito. Eu falei, gente, eu preciso parar com isso. Porque era uma sensação. O prazer só era total se eu estivesse comendo coisa. sim. Então eu falei, gente, isso aqui vai, em algum momento não vai dar certo, né? Janda, e é ensinado e aprendido. Então, eu lembro muito claramente que eu também tinha isso na época da TPM. Eu lembro que na adolescência eu via muito nos filmes que as meninas tinham vontade de comer doce na TPM. Às vezes eu nem tava com vontade de comer doce, mas eu tinha que ter, porque se era o que todo mundo fazia, eu criei esse hábito porque eu achava bonito, achava bom, era minha desculpa para poder consumir doce, receber a atenção da minha mãe, do meu pai. Eu tô de TPM, então eu quero ali. É como se o mundo virasse para mim, para que a paz reinasse em casa e todo mundo ia ter que atender ali uma determinada necessidade, que era comprar o chocolate, que era comprar o que eu desejasse. Isso também existia. Sabe o que você está falando? Eu estou pensando aqui, né? Quando a gente fala sobre o motivo, os ganhos indiretos de você não conseguir aquilo que você quer.
que é uma das coisas que a gente trabalha no grupo. Entenda, quando eu estou falando sobre o grupo, a pessoa fala assim, como é que eu sei que eu vou identificar o que está por trás da minha sabotagem, né? E a gente trabalha muito isso lá no grupo. E aí eu lembro de uma pessoa que eu falei assim, que ela estava com essa coisa de emagrecer, e eu falei assim, como assim? Se você tiver que decidir que você não vai mais comer, primeira coisa que você vai perder, o que você vai perder? Ah, a primeira coisa é porque o meu marido me faz carinho por meio da comida. Quando ele vê que eu tô triste, quando ele vê que eu tô chateada, aí ele fala, o que você quer comer? Que ele sabe que eu vou fazer o que você quiser. Aí eu ainda fiz uma pergunta extra pra ela, eu falei, se você não estiver triste, ele faz essa comida? Aí ela, não, porque é um jeito dele me animar, né? Me acolher. Eu falei, então você vai precisar entrar em depressão para poder ter esse tipo de cuidado. E aí você entra em depressão, que você não vai fingir que você está triste, então o seu organismo vai produzir, porque ele vai entender que ele ganha muito quando ele está triste, que as pessoas te tratam melhor, e o seu marido te dá carinho por meio disso. Se você entender que você só recebe carinho quando está triste, e é só por meio da comida, você vai ficar muito mais gorda, porque ela diz assim, meu Deus, eu lembro dela dizer assim, ó, não sei onde eu vou parar. Para você ficar, não sei, se você não entender que essa associação, ela vai te matar. Isso que você falou me lembrou muito de uma frase que ficou presente ali nas sessões do grupo. A que custo? A que custo você está recebendo essa atenção? A que custo você está recebendo esse prazer? E isso que você falou é o que eu também vejo em todas as minhas pacientes, todos os meus pacientes. Ninguém está feliz por isso. Quando a pessoa fala assim, ah, não, eu não ligo, não liga. Ah, não, Vitória, mas os exames estão normais. Tá, e em termos de funcionalidade, como é que está a sua vida? Você realmente está bem com isso? Não, não é o que eu vejo, não é o que eles falam. E na consulta, é claro que eu pego, né, nessa parte em relação à questão biológica e fisiológica, porque tudo isso importa, mas essa questão comportamental é muito importante. E eu até comentei com você que depois ali do grupo, depois de aprender e entender alguns conceitos, eu trouxe isso para dentro da consulta. É claro que eu não faço intervenções, mas eu consigo fazer isso sob a forma de confronto, perguntar, fazer a pessoa raciocinar sobre isso, ela chegar a essas próprias respostas e entender realmente. Ou eu vou ter que fazer, vou ter que abrir mão de alguma coisa. Ela consegue entender que do jeito que tá o raciocínio dela, o negócio não vai funcionar. Que tipo de perguntas você acha que você faz agora, que foi depois do grupo que você começou a entender que tem a questão, né? Que a gente fala muito da permissão, da pessoa ter que aprender. Ela não vai aprender só a ler a dieta, ela vai ter que aprender mais. Porque se ela quer emagrecer, ela vai ter que desenvolver uma habilidade de emagrecer, né? Sim. Que a gente fala muito sobre desenvolver capacidade, desenvolver disposição e desenvolver permissão. Às vezes ela acha que ela não emagrece só porque o corpo dela não funciona bem, né? E aí, não é só isso, né? Que tipo de perguntas você acrescentou ali para você entender esse além, né, do só seguir a dieta? A principal para mim é fazer essa pessoa ter clareza do para quê. Para que você quer isso? Motivo pelo Então, qual quer emagrecer. motivo. Porque a motivação ela vem disso, de ter um motivo claro. Por que que você está passando por esse desconforto? Eu peço para que ela pegue uma folha, inclusive já fica aí para o pessoal o exercício. Peço para que ela pegue uma folha, escreva o nome, emagrecer. E eu peço para que, sem filtro, ela vá colocando ali naquele papel o que que vai mudar na vida dela, por que que ela quer isso. É ela com ela, não tem ninguém ali julgando, não tem esse negócio de, ah, é só por saúde. Não, é para ficar bonita, é para ficar gostosa na praia, é para me sentir bem pro meu marido, é porque eu quero começar a namorar. Não interessa. Não existe motivo certo ou errado, é o seu motivo. E peço para que ela tenha esse papel, para que ela fique em contato com isso. Porque na hora que o negócio apertar, é esse motivo que vai fazer ela ter gás. Vai fazer ela, não, peraí, eu tô passando por esse desconforto, mas em troca de um benefício. Eu acho que isso aí responde uma pergunta que tinha lá na minha caixinha, que falava assim, como é que eu faço para não me sabotar? Como é que eu faço para seguir essa dieta? Eu acho que isso que você está falando, ó, fica mais difícil uma dieta para quem tem problema Sim, hormonal, né? Fica sim, mais difícil. fica mais difícil. Eu vou falar sobre isso, acho que depois, não sei se eu comento agora ou se você quer. Tá. É diferente. Uma pessoa que ela quer, por exemplo, para começar, por que que é um problema ter muita gordura no corpo? Porque essa gordura faz com que o seu corpo ele funcione de um jeito diferente. Ele vai funcionar mal. Vou tentar falar de um pouco assim, do jeito um pouco mais didático.
Então, quanto mais gordura você tem, mais disfunções, mais problemas o seu corpo ele pode ter. Consequentemente, maior também é a dificuldade. Maior também é a questão, por exemplo, do tempo em relação ao que você vai ter que fazer, ao tempo de dieta, né? Ao tempo de adesão que você vai ter essa dieta para poder perder esse peso. Então, é diferente. Se entra problema hormonal, se entra problema de resistência insulínica, se entra problema de resistência à leptina, modifica o processo de emagrecimento. Existem algumas coisas que a gente vai precisar ajustar na dieta, que não só o déficit calórico, para essa pessoa que tem um problema a mais. No caso da tireoide também, funciona de um jeito diferente. Uhum. Entendi, tá. O que eu ia dizer é que é o seguinte, a pessoa que ela começa a... Calma aí, deixa eu lembrar aqui que eu falo. Pronto. Quando você começa a entender o que vai sustentar você na dieta, eu acho que é o momento que todo mundo fala assim, eu quero emagrecer. Aí esse exercício que você falou, né, de escreve aqui para mim os seus motivos, né? Porque a pessoa diz, como é que eu faço para não desengajar? Isso é para qualquer coisa. Eu até coloquei no meu stories ontem, assim, você tem dificuldade de sustentar os seus objetivos, isso é para tudo, né? Um Aham. objetivo de começar a fazer hidratação no cabelo, um objetivo de entrar num curso, você para. Que às vezes o seu motivo não é claro. O seu motivo é genérico. Porque vai me fazer bem. Bem não diz nada. Bem como? Bem quanto? E aí, o que vai acontecer na prática para que você faça essas trocas, né? A gente estava comentando, você estava dizendo, a pessoa precisa entender o benefício, o prazer que ela vai ter naquela troca que aparentemente parece só um sacrifício. Se Sim. você entender que o que você está fazendo é só um sacrifício, você não vai fazer. Porque você sente Aham. que você está fazendo uma coisa que é difícil e você só perde coisas. E no fundo, às vezes a gente acha isso, eu fazer dieta e falar, ai meu Deus, que dia que essa dieta acaba? Imagina que dia que a dieta acaba, não é isso, né? Então, eu acho que juntando com lista os seus motivos. Quais são os motivos, né? Ficar gostosa, ir pra praia no final do ano, me sentir mais segura, acho que minhas roupas ficam melhores, enfim, não importa. Esses são os motivos. Aí vem a parte do custo, né? Aham. E é aquilo que a gente trabalha no grupo que eu fiz a pergunta esses dias. O quanto desse resultado você está disposto a ter sem que a sua vida mude para pior? Essa pergunta, ela buga a nossa cabeça, porque você fala assim, não, eu só vou ter benefícios. Não, não. A gente acha que você vai ter muitos benefícios, e com certeza você vai ter. Mas o que você vai precisar perder? E aí, às vezes, é nessas perdas que você se desvincula, porque você não entendeu que essas perdas, elas fazem parte, Exatamente. né? E que perdas são essas? Vou colocar aqui um exemplo. Se vocês já souberem, coloquem aí. Quando você decide emagrecer, e você pensa que você vai ter um resultado positivo, você tem ideia do que você vai perder? De alguns prejuízos que você vai ter? Coloquem aí nos comentários para a gente ver. E eu vou dizer aqui alguns que eu já ouvi, quero ouvir alguns que você acha que você já ou ouviu ou você já percebeu. Tá. Eu já ouvi a pessoa dizer assim, se eu começar a sair do sofá para ir para a academia, a minha casa desregula. Porque quando eu estou em casa, parece que todo mundo faz aquilo que eu preciso que seja feito. Se eu não estiver em casa, nada acontece. Então, se eu saio de casa, o meu marido não cuida da criança, a minha funcionária não faz o que precisa fazer. Então, você tem que sair de casa para ela se cuidar, faz com que ela entenda que a casa dela não vai mais funcionar. Uhum. Então, ela não vai conseguir manter enquanto ela não mudar o combinado que ela tem em casa. Porque ela vai perder o controle da rotina dela, que ela tem que ir todos os dias. E eu ia dizer para ela assim, uma hora do seu dia que você perde o controle, o que acontece? Ela disse, não, uma hora que eu vou, é a hora exatamente, que é a hora que ela diria, que ela disse assim, tem que ser de manhã, que é o único horário que dá. Se eu for esse horário, eu acho que os meus filhos nem para a escola não vão. Porque não tem ninguém para fazer esse papel. Você percebe que essa pessoa não vai conseguir se ela não ajustar esse ambiente? Então, Sim. ela vai perder isso. Essa é uma das perdas, que pode ser um exemplo da sua rotina. Conta para mim o que você já viu de perda dos seus pacientes. Tem um que tá muito claro aqui, porque foi recente. É uma mulher, né? Ela morava com os pais ainda, e ela não podia emagrecer porque o ambiente da família dela era um ambiente onde os hábitos alimentares não ajudavam, né, em relação ao processo dela.
e ela não queria deixar de pertencer. É engraçado que eu só consegui identificar isso depois de entender esse conceito de pertencimento lá no grupo. Ela não queria deixar de pertencer. Vitória, mas e aí? Tipo, como é que vai ser? Quando eu começo a tentar comer mais fruta, começam a tirar onda de mim, começam a rir de mim. Ah, agora pronto. Começam a diminuir o meu objetivo. E aí ela casou, ela saiu de casa, ela tá morando com o marido, ele é personal, e agora ela tem permissão para emagrecer. Ela não só tem como tá emagrecendo, o processo dela tá lindo. Então tinha essa questão também da permissão. Olha aí, Do... né, a gente fala muito da permissão, de você quer fazer uma coisa que é boa para você, mas você sente que você não tem permissão, porque às vezes você acha que aquilo não é para você. E dois, porque você acha que aquilo vai te fazer perder pessoas, né? Perder pessoas porque ou as pessoas vão se afastar porque elas vão achar você chata, porque aquilo ali não combina, né? Ó, assédio dos homens, sofrer abuso. Olha, isso que a Dina tá falando é muito sério, porque eu já fiz até um vídeo sobre isso, que às vezes você não emagrecer é uma forma de você se proteger, Se esconder. esconder, porque aí o seu corpo, você pensa assim, se o meu corpo for atraente, eu atraio pessoas que podem me abusar. E eu entendi, às vezes a pessoa entende que ela atraiu, né? Porque toda pessoa que passa por abuso tem algum nível de De culpa. culpa. Aliás, será que eu provoquei de algum jeito? Então, uma forma de não provocar é não ter um corpo atraente, né? Então, isso que você está falando, Vini, precisa ter muito cuidado. Imagina que a Vitória recebe uma pessoa e ela tem essa sacada que a pessoa já passou por isso. Ela não vai tratar isso, mas se ela consegue perceber isso, ela consegue dizer para a pessoa, olha, você precisa de um terapeuta, porque senão não tem nada que a gente possa fazer aqui. Você percebe que você entende até onde você vai? Porque senão você fica dando muito ponta de faca. Eu acho que todo profissional gosta de ver o seu cliente, o seu paciente avançando, voando, fazendo as coisas. A gente quer ver. E é frustrante quando a gente vê que a pessoa tem uma barreira que não é a gente que consegue passar. Eu, se eu estiver atendendo alguém, eu sei ali o que eu posso fazer, mas tem coisas que eu vou orientar você. Você tem que ir no especialista, eu não posso te dizer o que você vai fazer. Então, entender isso, né? Janda, e entra, por exemplo, naquilo que eu comentei quando perguntaram assim, ah, alguém que tem problema hormonal é mais difícil? Existe a necessidade de trabalhar de forma multidisciplinar. E aí uma pergunta que eu faço aqui também, uma pessoa que passou por essa situação ou que a base, né, o problema dela é outro, que influencia no processo de emagrecimento, o que mais que esse seu problema de base, esse seu trauma, isso que você passou, está influenciando na sua vida? Porque não é só emagrecimento. Uma pessoa que ela não quer emagrecer para não aparecer, ela está tentando se proteger, ela também se protege de outras formas. E aí aqui a gente está falando de saúde, a gente está falando de bem-estar, mas também provavelmente existe uma repercussão em termos de trabalho. Provavelmente a pessoa que não quer ir lá para frente, existe uma repercussão em termos de relacionamento, que são áreas importantes da nossa vida, que fazem parte da nossa vida, né? O ser humano ele não é sozinho. Existem diversos aspectos. O que mais que influencia? Isso que você está falando, né, assim, do crescer, né? Eu falo, crescer, aparecer. Às vezes o corpo comunica isso, né? E tem vários sentidos. Eu já ouvi, já vi claramente uma pessoa que ela dizia assim, parece que o meu corpo precisa acompanhar o tanto de peso que eu carrego. Olha, eu sentia isso com a bebida, achava que minha família poderia se afastar de mim por não beber mais. Aí, ó, pertencimento. Então, você não tem opção para parar de beber, porque se você parar de beber, você perde alguma coisa, né? E essa pessoa dizia assim, eu carrego o peso da família inteira. Todo mundo conta comigo. E aí, o que significa todo mundo conta comigo? Você é a forte. E às vezes o corpo representa o nosso símbolo na família. Eu sou forte. Então, a pessoa forte precisa ser forte, né? E ela dizia assim, eu tenho a sensação que se eu emagrecer, eu perco a minha força. Olha que coisa, né? Ela dizia, eu quero emagrecer, porque eu acho que eu vou ficar mais saudável, vou gostar mais de mim, mas eu tenho a sensação que eu perco força se eu emagrecer. Ó, a dona dizendo, eu achava que os homens se atraíam por conta do meu corpo e quero ser vista por outros motivos. Vanessa, é muito sério. Se você diz assim, ó, eu não quero atrair homens que se sintam atraídos só pelo meu corpo. Aí o que você tem que fazer para impedir isso? Aí às vezes vira um conflito, porque você quer ter um corpo que você gosta, mas ao mesmo tempo esse corpo vai fazer com que você se sinta no conflito de, ele só foi atraído pelo meu corpo. E aí você se sente sem valor. Você não vai conseguir crescer e você vai ter prejuízo. Outro comentário interessante aqui foi da mãe de uma Vitória, no Instagram dela. E aí ela fala compulsão alimentar, procrastinação, necessidade de aprovação.
esse termo compulsão alimentar, é muito importante a gente identificar se isso realmente é uma compulsão alimentar ou se o que você tem é uma forma de comer que é conturbada. Porque são coisas diferentes e os tratamentos também são diferentes. Compulsão alimentar precisa de intervenção com psiquiatra. O tratamento é diferente. A base não é a nutrição. Claro que é importante você receber as informações, entender o que é que compõe uma alimentação nutritiva, mas se a questão realmente for compulsão alimentar, o tratamento precisa ser também multidisciplinar. É outra via de tratamento. Um comer disfuncional, não. A gente consegue, às vezes, muitos resultados, a gente consegue resolver com alguns exercícios, tentando trazer consciência. Eu acho que o processo de emagrecimento é muito sobre consciência do que você está fazendo. A compulsão alimentar não funciona desse jeito. Então, é muito importante entender o que é que realmente está acontecendo, se existe ou não um diagnóstico, porque o tratamento é diferente. Você consegue, no seu atendimento, diferenciar isso para a pessoa? Porque geralmente ela chega, eu sou compulsiva, eu como muito doce, né? Eu lembro da paciente que ela dizia para mim que ela saía de casa, comprava um monte de doce e voltava porque ela trabalhava em casa. Tá, e aí, enquanto você está comendo doce, o que está acontecendo quando você está comendo doce? Eu nem sei, porque eu fico tão angustiada de estar em casa, angustiada, que ela queria sair de casa, ela tinha uma relação super difícil com a família. No fundo, o comer o doce naquela hora era só uma tentativa do organismo de colocar aquele estresse para fora, né? Ela ficava nervosa, ficava estressada, e aí, com muito trabalho, ela saiu de casa. E aí eu perguntei para ela, e a compulsão? Ela, janta, diminui. Não era compulsão. A compulsão ela não tem muita especificidade, né? Uma pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela não vai ter compulsão alimentar, por exemplo, só pelo doce. Não, ela tem compulsão alimentar. Vai para outro nível, outro nível. E não é que a pessoa sente prazer fazendo aquilo ali também. Então, tem caso, por exemplo, de gente que vai, eu juro a vocês, bate um monte de comida ali no liquidificador e vira bebendo. É porque ela não consegue parar de comer aquilo. É diferente. Até hoje eu não peguei pacientes que têm, né, transtorno alimentar, mas dá para identificar, tá? Não é compulsão alimentar. É uma forma de comer que está aqui conturbada. O problema é outro. Tudo bem, eu consigo resolver isso aqui. Uhum. Eu lembro de uma paciente que ela dizia que ela tinha um problema com a comida, que ela disse que era desde criança. E que a comida sempre foi como um vilão na vida dela. Ela tinha que tentar se distanciar daquele vilão e cada vez que ela se distanciava, que ela tentava, parecia ficar mais perto, né? E ela dizia, eu penso em comida 24 horas. Eu não consigo estudar. Eu como pensando na próxima refeição. E aí ela tinha aquele efeito sanfona. Tinha hora que ela conseguia emagrecer aquele 200 quilos ao mesmo tempo, um mês. Daqui a pouco ela voltava tudo de novo, né? Assim, e o que eu conseguia perceber é que ela não conseguia avançar nas outras áreas. E eu percebo muito isso, assim, que quando você tem uma dificuldade de avançar em uma área, você vai colocar uma energia muito grande em outra, mas essa outra não é como se fosse colocar uma energia de um jeito saudável. É como se você tentasse se distrair. Por isso que eu vejo se fosse uma... Eu não sei qual é o nome que você dá. Eu diria compulsão, mas pelo visto não é compulsão, né? É aquela coisa de colocar aquela ansiedade de comer para não perceber que não está conseguindo estudar. Comer para não perceber que precisa terminar o relacionamento, que precisa fazer alguma coisa. Eu não sei se impulso seria o termo mais interessante, mas eu acho que é mais ou menos por essa linha. É uma forma de comer impulsiva. É como se você tivesse realmente assim, a cabeça está funcionando pensando em outras coisas e você já entendeu, o seu corpo já entende que ali você consegue prazer e sentir aquilo ali anestesiar, porque é assim que funciona, né? Com álcool. Mas é uma forma de comer impulsiva. Acho que seria mais por essa linha. O problema do termo compulsão é só confundir realmente com o transtorno. Mas pode, né, ser um comportamento de compulsão naquele momento, mas não necessariamente um transtorno alimentar. E isso que você falou é muito importante, porque quando é que eu preciso de um psicólogo para poder me ajudar aqui durante esse processo? Tá aqui, ó. Começou, não que você não possa fazer antes de chegar a esse ponto, mas está influenciando em outras áreas da sua vida, tem alguma coisa errada e não é sobre nutrição. Não é sobre nutrição. Tem uma pergunta aqui para você, ó. Sou exemplo vivo de paciente da Vitória, compulsiva por doces, e uma das dicas que minha Nutri me deu foi: descarregue essa compulsão
em exercício, Lê. Tá dando muito certo. Sair de 111 para 64? 64. Olha, E foi até algo que eu estava comentando ali também. Que às vezes a pessoa ela acha que ela vai precisar trocar esse prazer da comida e vai ficar sem. Não, a gente encontra prazer de forma saudável, em um nível saudável também, em ter uma vida que traz esse estilo de vida, né, que promove o bem-estar. Então, eu não troco a minha vida de hoje, por exemplo, onde eu sou uma pessoa ativa, onde eu como de forma saudável, eu sei que o meu corpo ele está bem nutrido. Tem um momento onde eu vou comer meu chocolate, meu bolo, a minha pizza, eu não vou sentir culpa por isso. A minha cabeça ela não está voltada para a comida 24 horas, porque eu sei o que é isso. Eu já passei também. por esse. A minha vida na adolescência era assim. Ou eu estava pensando em comida, ou eu estava triste porque comi, ou eu estava pensando no futuro, como é que ia ser a minha vida quando eu alcançasse aquele corpo, quando eu parasse de comer, a minha vida girava em torno disso. Então, E você fica com isso? Coloca aqui, porque eu já me identifiquei muito com isso também. minha vida ela girava em torno disso. E eu não troco hoje em dia o equilíbrio, o prazer que eu encontro nesse estilo de vida por esse comportamento impossível. Então, acho que o que eu quero dizer com isso? Você não vai parar de sentir prazer. E outra coisa que eu bato muito na tecla também, a sua dieta ela precisa ser gostosa, mas não necessariamente do mesmo jeito que ela é hoje. Não é Então, de diversão, né? Não é pra você ir com esse... exatamente. Eu acho que tem um conceito dentro da nutrição que foi algo que me ajudou muito, que é entender a classificação dos alimentos. Então, existem alimentos que são aqueles lá naturais, existem alimentos que eles são processados, e existem alimentos que são ultraprocessados. Eu falei nessa ordem de propósito, porque é justamente a ordem que esses alimentos devem estar na sua vida. Então, alimentos naturais devem ser a base, os alimentos que são processados, eles podem fazer parte das refeições, e os ultraprocessados, eles precisam estar, assim, em momentos esporádicos. Não é algo que você vai fazer com tanta frequência. Porque o que a gente consegue matar aqui com esse conceito, com essa divisão em relação aos alimentos? Você vai ter uma alimentação nutritiva, com baixa densidade calórica, com alta densidade de nutriente. Você consegue agregar sabor. Então, se você traz, por exemplo, um alimento que é processado, um queijo, um iogurte, ele passou por algum nível de processamento, não significa que é ruim. Para dentro da sua alimentação, para a composição da refeição, você também vai sentir prazer. Não precisa, vou cortar o açúcar, vou cortar o chocolate. Isso também é uma coisa que atrapalha muito. Então, essas crenças que às vezes as pessoas já construíram ao longo da vida, porque quando a pessoa ela chega no consultório para emagrecer, aquela ali não foi a primeira vez. Ela já tentou a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do ovo, a dieta dos pontos. Ela já foi para a internet, ela já foi para o chat GPT, já deu muito errado antes de começar a dar certo. E um trabalho muito grande que eu tenho, assim, eu despendo muito tempo em relação a isso, é desconstruir crença. Desconstruir crença. Não precisa ser desse jeito, não precisa ser assim. E aí, voltando, os alimentos ultraprocessados, eles também podem fazer parte da alimentação, mas tem que evitar, não é algo que vai ser a base. Então, uma pessoa... Pode falar? Eu ia comentar, assim, que não é o biscoito recheado que vai ser parte do seu lanche, por exemplo. Você pode comer. Tá, mas ele pode ser em determinado momento, ele pode fazer parte, mas ele não é a base da sua alimentação. Não é o miojo. Que é essa consciência, né? É quando eu recebo alguém com essa queixa, eu falo assim: quando você vai comer alguma coisa, você para pensar no que você está comendo? Você olha para aquilo e vê o que que tem. Aí eu sempre falo pro meu marido assim: gente, eu não posso ver fazendo algumas coisas que eu fico desesperada. Sabe uma coisa que me faz entrar em desespero? É ver fazendo bolo. Eu falo, gente, isso aqui é um absurdo. Aí ele fazendo, eu falo: o que que tem aqui? Eu fico enlouquecido. Se eu ver ele pronto, eu como. Sabe, quando eu vejo fazendo, eu falo, gente, isso aqui não é inaceitável, isso aqui é surreal. Mas um biscoito, isso aqui. E assim, na verdade é isso. Não é que você não vai comer, mas é a crença associada a se eu decidir que eu vou ter uma vida saudável, eu vou ser chato. Eu vou ser para os outros, mas a minha vida vai ser chata. Tudo vai ser chato. Eu vou ter que ficar comendo alface. Sabe aquela crença do comer o peito de frango com salada. Então, essas crenças fazem com que a gente não veja graça no processo.
né? E aí você não consegue, você vai para um outro lugar e você sente culpa. Um processo que eu passava muito, que como eu sempre também tentei emagrecer, eu conhecia muitas coisas sobre o que é a nutrição. Claro, não sei Sim. orientar, mas fazia do meu jeito. E, e aí eu percebi que é o seguinte, cada vez que eu não conseguia, vê se você se identifica com isso. Cada vez que eu não conseguia, eu sentia culpa. O que ajuda a neutralizar a culpa? Prazer. O que me dava prazer? Comida. Então virava um ciclo assim, ai meu Deus, hoje era para eu ter comido isso e aquilo. Aí no almoço eu acabei comendo uma coisa que eu não deveria. Ai, que absurdo, que absurdo, ai, que absurdo, que absurdo. Então vou fazer o seguinte, vou comer outra coisa, que aí amanhã eu começo. Isso aí pode erradíssimo, assim, porque você não pode se despedir, porque a ideia de dizer que você vai se despedir gera angústia em você. Você fala assim, pronto, a Sim. partir de amanhã minha vida vai ser um saco. Quem quer isso? Então a conduta vai ser, então hoje eu vou fazer uma coisa legal para que eu me abasteça de coisas boas, o que é uma sabotagem, isso não existe, né? Você quer dizer que, obviamente, que isso não te sustenta. E aí no dia seguinte você acha que você vai conseguir. No dia seguinte você não vai conseguir. Sim. É mais fácil você mudar a crença do que o comportamento, né? Então você acredita que amanhã você vai começar e enquanto houver amanhã, você vai adiando. O comportamento que é bom é Pensar que amanhã é você mesmo que vai ter que fazer aquilo, não é outra pessoa. Não é outra. Você pensa, amanhã eu vou fazer super pronto. Por que isso faria? o desgaste vai ter lá do mesmo jeito. Uma coisa interessante aí do que você falou é que a história ali do bolo, né? E existem bolos e bolos, né? Existem receitas e receitas. Mas como é que a pessoa ela vai pensar? Ela vai ter consciência sobre o que é que tem ali, se ela não tem esse conhecimento, por exemplo. É muito importante receber a informação. Então, a autonomia ela vem disso, né? Você vai decidir, mas para decidir, entendeu? Por que que você não vai fazer desse jeito, você vai fazer de outro, você precisa ter esse conhecimento, entender o que é que tem ali. Gente, vocês não precisam de nutricionista para isso, não. Vai na internet olhar como é que é feito o bolo. Existe quais são a gente tem acesso a isso hoje. Vai pesquisar, procura sobre. Claro que tendo um pouco de filtro, crivo, né, em relação às informações que você recebe, mas é importante ter informação para ter autonomia. Não tem como você olhar para o bolo e falar, fazendo a gente sabe que a gente vai percebendo ali o que é que está dentro, mas é necessário ter informação. Mas isso que você está falando, eu penso assim, né? Você pode ir fazer, olhar, mas você percebe que sem a informação adequada, você não tem noção do prejuízo que você pode estar fazendo com o quê? Açúcar, nossa, que absurdo, açúcar, nossa, que absurdo, leite, que absurdo, óleo. Mas se você não tem uma orientação mais específica, você não sabe o tamanho do prejuízo daquilo. Sem Então, dúvida. é aquilo que eu sempre falo do valor que tem você ser acompanhado. Sim. Você pode fazer sozinho? Pode, mas quantas vezes você já tentou fazer sozinho e não conseguiu? Quantas vezes você fez da sua cabeça e você conseguiu por uma semana e não sustentou? Isso para qualquer coisa. Então, o seu acompanhamento com a pessoa vai ajudar ela a entender o, o nível de gravidade de um chocolatinho ou não tem problema de chocolatinho, porque você vai mostrar, eu acho que você vai acompanhar ela de um jeito que ela vai entender onde ela pode escorregar e que vai estar tudo bem, não precisa gerar essa culpa, né? Exatamente. Qual o momento de abrir essa exceção? Qual o tamanho dessa exceção? Em qual quantidade eu vou fazer isso? Com o quê? Porque dentro do processo de emagrecimento também tem uma coisa que me ajuda muito aqui, que é entender esses conceitos de frequência, quantidade e o tipo de alimento. Então, isso direciona você, não é a errar, eu não gosto desse termo porque não é errado você comer esses alimentos, mas a escorregar na dieta de uma forma um pouco mais, como é que uma coisa que você gosta, não é por qualquer coisa. Você não está comendo um bolo qualquer, não, é um bolo que você gosta. Você vai consumir na quantidade correta, ou seja, a quantidade que não vai prejudicar o seu processo. E na frequência correta também. Então, saber isso é muito importante. E só dá para identificar realmente, acho que com a orientação. Sozinho não vai, não. E eu vejo que isso é questão de consciência, porque assim, você vai começar a olhar para você. Então, né, se conectando com todos os pontos que a gente está falando de nutrição e psicologia, você percebe que você decidir emagrecer é você decidir cuidar de você? É você decidir olhar para você? Por que eu não emagreço? Por que eu não cuido de mim? Por que eu não dou continuidade aos meus projetos? Como é que você Qual é o espaço que você se dá na sua vida? Seu espaço é 1%, se tiver 1%, você vai usar 1% para você dormir.
você não vai querer fazer nada além que nada que te custe muito. Como é o seu espaço na sua vida para você delegar coisas para dizer, olha, vocês vão fazer isso aqui porque eu preciso cuidar de mim aqui. O que acontece no seu relacionamento quando você está com a autoestima alta? Isso é um problema? Porque tem relacionamentos que quando você está com a autoestima alta, o seu companheiro tem que colocar. Aí agora você só quer se arrumar, agora você está se achando, aí vem essas coisas, né? Ai, a minha família, quando eu começo a emagrecer, todo mundo começa a dizer que eu tô isso, que eu tô aqui, que agora eu só quero ser. Então, o ponto do julgamento eu vou ter que lidar. Essa live vai ficar gravada assim, ela vai pro Instagram hoje já, e no YouTube vai na semana que vem, tá? Então, conseguir engajar no seu processo de emagrecimento é mais do que só emagrecer, né? Por isso que eu queria trazer você aqui, para que a gente entendesse que é entender sobre alimento, é entender como que você pode ter a ajuda de um nutricionista, e você precisa entender que quando você for buscar essa ajuda, você também precisa ter a consciência de que você está dando um passo muito grande, aí você busca na ajuda para alguém para ajudar a mudar a sua vida. E Sim. mudar, e aquilo que eu sempre falo, o jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras. Se você conseguir mudar a sua relação com o seu autocuidado, outras coisas vão mudar. O seu engajamento no seu trabalho vai mudar, o seu engajamento no cuidado com o seu cabelo vai mudar, nas suas relações vai mudar, porque uma coisa puxa a outra. Quando a gente começa a cuidar de um lado, o outro vai sendo encaminhado também. Né? Então, é uma decisão muito maior, né? Também estou lembrando aqui de vários conceitos que a gente foi aprendendo ali no grupo. Dois em especial. O primeiro é dar esses pequenos passos e ganhar bagagem. Então, é como se você fosse ali criando a sua autoconfiança. Sentir que você é capaz de realizar as coisas. E o outro é justamente isso que você comentou. E aí, já para um exemplo que eu já coloquei em prática. Tem uma paciente minha que ela quer emagrecer, ela estava assim um pouco desengajada ali do processo. E aí eu perguntei para ela, tá, pera lá, quais são os seus sonhos? Pedi para ela falar sobre isso, não para mim, mas para ela começar a pensar sobre isso. E veja só, é como se ela tivesse paralisada no processo de emagrecimento, aguardando isso acontecer para realizar também outras coisas. É claro que ela não precisa necessariamente deixar de viver, ela não precisa esperar emagrecer para viver isso, mas ela quer viver dessa outra forma. Então, ela tem o sonho de fazer o aniversário de casamento, né, e estar bem. E aí eu falei, tá, porque, de certa forma, tudo bem, é difícil, é mudança de comportamento, mas não é algo tão complexo assim. Se a pessoa está paralisada ainda nesse processo de emagrecimento, quando é que ela vai conseguir realizar esses outros sonhos? Quando é que ela vai ter essa permissão, por exemplo, de se sentir bem e de viver essas outras coisas, né? E sabe que você está falando isso? Eu estou pensando aqui, né? Uma vez eu fui numa nutricionista, que foi a vez que eu mais emagreci na minha vida. E ela era super radical, super. E quase ninguém gostava de ir nela, porque as pessoas não gostam de mudança brusca, né? Me corrija aqui se eu estiver errado, mas as pessoas gostam de assim, quero fazer uma mudança, não quero mudança. Só que eu já estava tão no saco cheio de tudo que eu já tinha tentado, que eu sabia que ela era radical, mas eu fui nela pensando assim, eu vou fazer tudo que ela me falar. E era super difícil a dieta dela, mas eu fiz muita coisa. Eu estava muito disposta. E, nossa, eu emagreci muito. O momento era muito propício, porque eu estava estudando para concurso, então eu saía pouco. Então, eu tinha uma rotina que facilitava. Então, uma coisa, o ambiente facilitava. Se você tem um ambiente que está toda hora saindo, o que as pessoas falam? Nessa época de confraternização é mais difícil. Que é um fator ambiental. Né? Assim, realmente, você bater um monte de coisa, você vai ter que resistir mais. Né? Mas acho que não é só isso. Essa questão do quanto eu realmente entendo o valor daquilo ali, né? Assim, eu comecei a ver um valor naquilo tão grande que eu falei, gente, eu ganhei controle da vida. Hoje eu ganhei uma ferramenta que eu me senti tão poderosa, e não era só pelo fato de ter emagrecido, era pelo fato de conseguir dizer assim, ó, alguém disse aqui, eu não tenho forças para emagrecer. Isso faz a gente se sentir impotente. E eu digo assim, aquela foi a melhor fase da minha vida. Eu tinha a vida, acho que a vida mais difícil que eu tive, que eu não tinha tempo para nada, mas eu estava me sentindo fazendo tudo o que eu precisava. Eu não tive o resultado que eu queria, que eu estava estudando para o concurso. Eu não passei, mas eu adorei a experiência. Porque eu consegui estudar, eu ia para academia todos os dias, eu estava fazendo uma dieta. Então, às vezes, não é só sobre você ficar pensando no resultado. É o que acontece no meio do processo. Você vê diferente quando você consegue seguir coisas que você se propôs. Né? Eu acho que isso faz com que você
você ganha essa força. As pessoas estão muito perguntando assim, eu ganho confiança? Como é que eu perco o medo de errar? Fazendo. Infelizmente, é só fazendo, né? Assim, quando você começa a Passando. ter confiança em você, que você é capaz, sim, de seguir uma coisa que você se comprometeu. E a gente tem muita dificuldade de se comprometer com a gente. A gente consegue se comprometer com o outro. Mas com você, quando é só você, quando ninguém te mandar palminhas porque você foi para academia, você consegue? Você está sempre esperando que alguém diga, nossa, que bom. Ah, ninguém tá vendo que eu tô indo para academia. E é E você aí? com você. Isso sobre o momento tem um ponto assim muito importante, que não precisa ser 880. Então, se a pessoa ela tá no processo ou quer começar e às vezes o ambiente não favorece, cara, começa com alguma coisa. Não tenta o 880 porque você vai ficar no 8, entendeu? Você vai acabar não Tomando mais fazendo. água, né? Já é Já é suficiente. Começa a incluir. Então, às vezes, não é, por exemplo, sobre tirar alguma coisa que você gosta, mas começa a incluir alguma coisa. Já vai te auxiliar em relação a isso. E essa questão que você comentou em relação à autoconfiança, realmente, né? E aí eu já vou puxar aqui a sardinha para o seu lado, porque eu não tenho nem como agradecer o que foi a transformação do grupo terapêutico, né? Quem está ali dentro sabe. Inclusive, estar aqui hoje foi resultado do grupo, algo que eu adiava há muito tempo e eu só consegui fazer isso por causa de todo o trabalho que a gente desenvolveu durante esses 2 meses. Eu acho que eu fiz em 2 meses o que eu não fiz em 4 anos e foi resultado do grupo. Olha, Então, que bom saber disso, Vitória. A Vitória, eu vejo que é, mais uma vez, a questão do engajamento, né? A Vitória não perde uma sessão. Quando ela perdeu uma sessão, ela falou, eu vou avisar que eu vou assistir a reprise, fez os exercícios, ela fica, né, assim, tanto que os outros participantes falam, nossa, Vitória, você aprendeu muito. Eu acho que tem essa abertura, né? Eu digo assim, parece que você está muito disposta a fazer o que precisa ser feito. Então, isso depende muito também do quanto você está querendo essa mudança. Porque é igual você, ele custa você escutar o curso e não fazer uma anotação. E no nosso caso, né, eu falo muito do estar ao vivo, não é um curso que você assiste lavando louça, que você vai assistir depois. A grande riqueza é a troca e o acompanhamento. Né? A Vitória pode falar de como que é a experiência de estar no grupo do WhatsApp do nosso grupo terapêutico. Aquilo ali é uma continuidade de terapia, não é, Vitória? O que você sente da, da, da participação das pessoas? Porque as pessoas, quando elas estão ouvindo sobre o grupo, elas dizem assim, ai, mas vou falar da minha vida para outras pessoas? Ai, isso é muito esquisito. Eu digo, calma, eu sei que parece esquisito, mas lá a gente cria um clima tão harmonioso, tão de acolhimento e de incentivo, que não parece esquisito compartilhar, não é? e esse era meu pensamento. Eu falei, tá, pera lá, eu preciso resolver isso aqui. Eu vou entrar nesse grupo, mas eu vou ficar quieta. Eu não vou falar nada. Eu não vou, eu vou só lá, eu vou só estar presente. E aí, quando a Janda, ela realmente desenvolveu um negócio assim que, meu Deus do céu, quando a gente começa o processo, você vê que são pessoas que estão no mesmo barco, tentando resolver as mesmas questões, cada um com as suas histórias, com perspectivas diferentes. O grupo. Ai, gente. O grupo realmente é uma continuação ali do que a gente tem no ao vivo. É como se fossem 15 cabeças pensando, tentando montar um quebra-cabeça, e aí a gente vai se ajudando, e cada um falando sobre si. Então não existe julgamento, pelo contrário, é muito acolhimento e muito apoio. Então, não tô conseguindo, vai lá, não tô conseguindo, vai lá. E aí, Para mim, aí a pessoa fala, ah, eu consegui fazer tal coisa, todo mundo, que bom, que legal, né? Um torcendo pelo outro. a gente torce, eu fico vibrando aqui. Toda vez que alguém coloca ali, ou que teve uma percepção, ou que conseguiu, não, peraí, eu vou me planejar, ou que conseguiu agir, a gente já fica aqui vibrando. Eu acho que todo mundo que tá ali tem essa mesma sensação. Eu escuto isso, falo isso, sinto isso. Aqui tem gente, ó, a Cecília, ela tá falando, também pensei que ia ficar mais quieta, mas fala a Cecília, ela fala, ela é do grupo 1 e agora ela tá na mentoria, Aham, né? Ela fala todas as enquantos. Ela fala, ninguém quer falar, eu vou falar. Mas se aham. quiser, eu vou assistir alguns conteúdos. Aqui tem, ó, eu vi que tem a Edna, tem a do grupo 2 tem a Edna, tem o Elvis, não vi se tem mais alguém. Do grupo 1 tem a Cecília, tem a, a Marlene, não sei se tem mais gente aí. Mas essa ideia de acompanhamento, tem muita gente que fala assim, eu me sinto muito sozinha, não consigo conversar com meus amigos. Eu digo, olha, no grupo você vai ter o espaço. Não é que
substituto de um melhor amigo. Mas é um espaço para você falar de dores que talvez nem o seu melhor amigo você falaria. Desse jeito, com esses termos. A Edna tá falando, estou aqui vibrando e ver a Vitória falando tão linda. Ah, Né? obrigada. Do grupo. Então, assim, se você está em dúvida em relação ao grupo, né? Eu trouxe a Vitória aqui para ela falar do trabalho dela, porque realmente eu vi que era ela foi uma pessoa que mostrou muito como que ela aprendeu os conceitos e ela aplicou. Ela vive contando lá no grupo como que ela aplica tanto na vida dela pessoal, como que ela aplica no profissional, que foi até a percepção que eu tive. Eu disse, gente, a pessoa pode aplicar o que ela está aprendendo aqui no profissional dela, né? Que é também não tem que separar, né? Então, eu estava com a promoção da Black Friday até o dia 30, só que as vagas, que eu falei que eram só 8 vagas em promoção, não tem mais a promoção, mas quem quiser participar, a gente vai ter uma sessão de apresentação. Você participou da sessão de apresentação do Grupo 2? Com certeza. E aí, como foi a experiência? Porque na sessão de apresentação, eu apresento mais da metodologia. E lá é uma experiência para você ter uma pequena amostra, né, de como é que é a experiência. Você acha que vale a pena estar na sessão de apresentação, Vitória? Com certeza. Ali é uma oportunidade de tirar as dúvidas, né? A gente já recebe um alinhamento de como as coisas funcionam, já vai quebrando todas as objeções, porque existem, de novo, algumas dúvidas que a gente tem e que você já estruturou ali, já vai tirando, então já vai deixando a gente mais tranquila sobre como é que isso funciona. Eu adorei, tanto me conhecer mais, como conhecer mais sobre as pessoas que estão ao redor, eu consigo ver isso se estendendo nas minhas relações e também entender um pouco mais sobre gente, sobre pessoa, né? Isso pra mim não tem nada que pague. Eu não paro de pensar nisso. Gente, foi barato, foi barato. É porque eu acho que tem uma coisa que nunca vai acontecer num atendimento individual. Oportunidade de você ouvir alguém falar sobre algo que é alguém que parece assim, a minha mãe, alguém que fala como sua mãe falaria, né? Você mesmo teve a experiência de ouvir o Elvis falar uma coisa e você falou, nossa, isso fez muito sentido para mim. Né? Isso acontece também nos outros grupos que parece que você tem a oportunidade de saber como outras pessoas pensam que você não conseguiria pensar desse jeito, né? Isso é muito. Tem muito valor que tá ali. Muito valor. Gente, obrigada por você ter estado aqui. A Vitória, ela atende online. Ela é uma profissional muito comprometida, né? Vocês viram como que ela tem know-how, como que ela tem expertise no trabalho dela. Então, se vocês quiserem, se vocês quiserem, não, eu vou colocar o Instagram dela no final da live, lá nos stories. E quem quiser, marque com ela, porque com certeza o acompanhamento dela vai ajudar vocês a entenderem não só o que vocês precisam fazer em termos de nutrição, mas com esse conhecimento que ela tem, que não que ela ganhou só no grupo, é claro que ela já tem da experiência dela, mas com toda essa percepção, ela com certeza vai olhar não só para a sua questão fisiológica, ela vai conseguir trazer para você uma percepção que, de repente, um outro profissional que não está pensando sobre isso não conseguiria te ajudar. Principalmente se você entendeu aqui nessa live que você tem, sim, fatores aí relacionais, fatores de permissão. Quem já conhece um pouco desses termos que a gente usa aqui, né, de ter a permissão para conseguir ter o corpo que você merece, o quanto isso impacta na sua vida. Então, eu deixo aqui, vou deixar o convite do Instagram da Vitória para vocês seguirem. Te agradeço muito, que foi muito rico ter você aqui. Acho que as pessoas aprenderam muito. Obrigada pelo seu feedback sobre o grupo terapêutico. E é uma oportunidade das pessoas verem como é que funciona mesmo. Porque eu falar é uma coisa, alguém que já participou é outra, né? Eu que agradeço. Então, gente, muito obrigada. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu não sei se dá tempo. Você tem tempo, Vitória? Tô tranquila. Se alguém tiver pergunta, se quiser saber alguma coisa sobre o atendimento dela, sobre o grupo, sobre alguma dúvida sobre a nutrição, eu deixei para o final, mas se vocês quiserem perguntar, live inspiradora, logo pela manhã. Uhum. Eu acho que falar sobre essa coisa do emagrecimento, eu acho que sempre é inspirador, porque todo mundo, em algum nível, precisa se cuidar mais. Não Sim. todo mundo tem que emagrecer, mas quando você pensa sobre isso, você fala, gente, eu não estou me cuidando. Com frequência eu penso nisso, né? Eu estou deixando isso de lado, né? E o que que isso significa, né? Sensacional demais, obrigado. Xande é meu marido. Eu vi que eu acho que seu marido está aqui também. Tá. Vânia, adorei. Você atende adolescente, Vitória? 15 anos? Não, só Só adulto. adulto? Uhum. Com uma palavra, se alguém quiser dizer o que essa live representou, se trouxe algum insight, alguma percepção que vocês não estavam tendo, contem aqui pra gente nesses minutinhos finais. Amei. Carla já entrou no grupo 3, ela já se inscreveu pro grupo, né, Carla? Que bom que você está aqui. Só agradecimento
para ambas. Que bom. Então, acho que foi muito rico, muito legal. A gente pode fazer isso em outro momento. Se vocês tiverem gostado, me sinalizem e a gente faz mais vezes. Obrigada, Vitória. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. E até a próxima, Tchau. gente. Beijo.